Aqui quem fala é a irmã Jussara. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, todas as crianças, todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a irmã Cíntia, a irmã Adriana, a irmã Érica, a irmã Jackson, a irmã Josiane e a irmã Tatiane, todos os inscritos do canal Bodas dos Cordeirinhos. Eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos, crianças, irmãos, fazer uma oração para nós meditar na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 8. Deixa eu só confirmar aqui. Glória a Jesus. Enquanto isso, vai lá pegar a Bíblia para nós lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Livro de Marcos, crianças. O Evangelho segundo escreveu Marcos. O versículo 8. O capítulo 8, quer dizer. Vamos deixar aberto aí, crianças. Vamos fazer uma oração. Vamos louvar o Senhor com um hino para nós fazer o nosso devocional. Amém? Senhor Jesus, neste momento, Pai, apresenta minha vida diante de Ti, Senhor, e a de todas as crianças, de todos os ouvintes. A vida de cada um, Pai, eu te apresento em Tuas mãos, Senhor. Jesus, neste momento, o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor venha revelar a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Jesus, que essa palavra alcance, Senhor, crianças, jovens, adolescentes, criança a todos, ó Pai, sem independente, Senhor, de idade, que essa palavra, Jesus, fala aos corações, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, ó Pai. Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial na vida da irmã Adriana, Senhor, da irmã Érica, do irmão Jackson Becker, da irmã Josiane, da irmã Tatiana, Senhor, todos os cooperadores da obra do Senhor, em especial a vida da irmã Cíntia, Senhor, cobre ela com teu sangue, ó Pai. Repreende, Senhor Jesus, a fúria de Satanás, ó Pai, contra a vida da tua serva, Jesus. Cobre a família da tua serva com teu sangue, seus filhos, ó Pai, seu esposo. Guarda, Senhor, a entrada e a saída da tua serva, Jesus. Acampa teus anjos com a espada desembanhada, Senhor, ao redor da tua serva, na casa da tua serva, Pai, porque a palavra do Senhor nos diz, Senhor, lá no livro de Salmos, glória a Jesus, no livro de Salmos, no verso 91, que fala, né, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Então que o Senhor possa guardar a irmã Cíntia, né, no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente possa alcançar a serva do Senhor. Glória a Jesus, né? Que 1000 possa cair ao lado da tua serva e 10.000 à direita da serva do Senhor, mas ela não será atingida, né? Porque somente os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Glória a Jesus, porque o Senhor guarda a tua serva, cobre ela com teu sangue, Jesus. Ajuda ela nesta caminhada, Senhor. Ajuda ela, meu Pai, e todos os servos do Senhor nesta caminhada. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiel a Ti, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu quero te pedir perdão pela minha falha, Senhor, pela minha fraqueza. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida de cada um de nós, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E aquele que ainda não aceitou Jesus, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, né? Recebe Ele como seu Salvador. E aquele que quer fazer um concerto com o Senhor, né? Renovar sua aliança com Deus, né? Que você faça neste momento uma aliança com o Senhor, né? Aquele que quer receber Jesus, repete assim comigo, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, para que aquele grande dia eu possa fazer parte daqueles que vão morar na glória com o Senhor. Amém. Né? E aqueles que querem fazer uma nova aliança com o Senhor, né? Que faça, que renova sua aliança com o Senhor neste momento. Vamos louvar o Senhor Jesus, para nós dar início na leitura da palavra. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 570. Olha, esse hino fala ao findar o labor desta vida, né? Quando a morte ao teu lado chegar, que destino vai ter a tua alma, né? Então, aquele que não aceitou Jesus ainda, qual vai ser o seu destino, né? A tua alma vai ter qual destino? Então, que nessa tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, não sei a hora que você vai acompanhar esse devocional, aceita Jesus, recebe Ele como seu Salvador,
Confessa Ele com a sua boca que somente Jesus salva, liberta e transforma? Amém? Vamos louvar, crianças? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás assim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Se hoje, né, amigos ouvintes que estão ouvindo a palavra do Senhor, se deixar os teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para a leitura da palavra. Glória a Jesus. Que se encontra no livro de Marcos, o capítulo 8. O capítulo 8, versículo 1. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já
há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os o fermento dos fariseus. Irmãos, me perdoa alguma falha aí, é porque eu não estou achando meu óculos aqui, acho que ele ficou lá dentro do carro. Vamos ler o versículo 10. O fermento dos fariseus. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Misericórdia, Jesus. Perdão, irmão, só um minutinho aí. Vamos ler de novo o versículo 10. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? O versículo 22. Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Versículo 27. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E, no caminho,
perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importa que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Versículo 34. Cada um deve levar sua própria cruz. E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Vamos, crianças, meditar um pouco na palavra do Senhor e aquilo que eu não souber falar, que o Espírito Santo de Deus fala ao coração de cada um. Amém? Glória a Jesus. Então, aqui nós vemos a segunda multiplicação dos pães e peixes. Por que fala segunda? Porque Jesus já multiplicou, então, uma vez. E se é a segunda, é porque é a segunda vez. E nós lemos, como a irmã Cíntia tem falado, que nós já lemos essa passagem lá no livro de Mateus, no capítulo 15, do 29 ao 39. Aleluias, que falou da multiplicação dos pães. E naqueles dias, havia muita multidão ali que seguia Jesus e eles não tinham o que comer. E aí Jesus foi lá, chamou seus discípulos e disse para eles: olha, tenho compaixão dessa multidão, porque já tem 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então tinha muita gente, de todas as cidades, creio eu que até de outro país, estava lá para ouvir, as instruções de Jesus pregando para este povo. E Jesus perguntou para os seus discípulos, se tinha alguma coisa para dar de comer àquela multidão. E os discípulos de Jesus responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então, não tinha onde comprar. Não tinha supermercado, não tinha nenhum bar perto para comprar algo para dar àquelas pessoas, Então, os discípulos, falaram com Jesus: como que nós não podemos comprar pão aqui no deserto? E Jesus perguntou eles assim: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Eles só tinham 7 pães. Então, creio eu que cada discípulo, estava ali com o seu pãozinho. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Jesus falou com a multidão assim: olha, só tenho 7 pães aqui. Então, senta cada um, senta aí a multidão aí, porque só tem 7 pães aqui. E ali, Jesus tomando aqueles 7 pães, ele orou, dando graças a Deus, agradecendo a Deus porque tinha amém naquele pão ali. E aí Jesus partiu aqueles pão, crianças, e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, diante daquela multidão ali no deserto, e puseram-nos diante da multidão. E ele também tinha uns poucos peixinhos.
E Jesus, dando graças, ordenou aos seus discípulos também que ele os pusesse diante da multidão, que desse, né, à multidão ali aqueles poucos pães e aqueles peixinhos. E sabe, crianças, e comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, né, dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos, né? E a palavra do Senhor fala, e os que comeram era quase 4.000 e despediu-os. Então Jesus alimentou quase 4.000, né, pessoas. E creio eu também que ali tinha crianças, né? Tinha todas as pessoas de todas as idades ali. E olha o milagre que Jesus operou ali. Ele, de 5 pães, glória a Jesus, que Jesus perguntou aos discípulos, né, quantos pães tinha ali. Glória a Jesus, deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não, eles tinham 7. E Jesus perguntou assim, ó, e perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Então eles tinham 7 pães e poucos peixinhos, né? O versículo 7 aí fala, e poucos peixinhos, né? E Jesus juntou esses 7 pães com esses poucos peixinhos e deu um cesto, eles comeram quase 4.000 e ainda sobrou 7 cestos, glória a Jesus. Então Jesus triplicou, né? Duplicou aquilo ali, aqueles 7 pães e aqueles poucos peixinhos e saciou a multidão. É assim, crianças, hoje Jesus ele sacia a nossa fome, né? Com a palavra dele, né? Nós lendo a palavra, nós estamos saciados da palavra de Deus. Ele nos enche, Jesus ele nos transborda, né, da glória de Deus, né, do seu poder. E hoje nós temos a nossa fome saciada através da palavra do Senhor. Aleluia. E o versículo 10 fala sobre o fermento dos fariseus, né? E fala assim, ó, e entrando logo no barco, né, Jesus com seus discípulos, eles foram para uma região que chamava Dalmanuta. E foram com eles ali, né, os fariseus, e começou aqueles fariseus a disputar com Jesus, né, pedindo para que ele desse um sinal no céu. Estavam tentando Jesus. E Jesus, né, suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede essa geração um sinal? Né? Essa geração pediu Jesus um sinal. E em verdade vos digo que a essa geração não se dará nenhum sinal. Então Jesus falou com eles assim, eu não vou dar nenhum sinal. Né? Eles estavam ali, eles tinham visto que Jesus tinha feito milagres e ainda estavam ali tentando Jesus. Glória a Deus. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outro lado. Então Jesus chegou ali naquela cidade, da Manuta. Então os fariseus começaram a tentar Jesus. Jesus fez o quê? Entrou logo naquele barco e Jesus conheceu aqueles homens. Eles estavam com o coração endurecido pela palavra de Deus. Eles não queriam receber a palavra de Deus. E aí Jesus entrou de novo no barco e foi para o outro lado. Glória a Jesus. E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinha consigo senão pão. Glória a Deus. O versículo 14 fala assim, ó, e eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha pão, né, consigo, só tinha um pão. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, daqueles fariseus, né, que estavam ali naquela cidade lá tentando Jesus. Jesus falou para seus discípulos assim, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, né? E aí os discípulos ficaram ali sem entender o que Jesus queria dizer com aquilo ali, né? Guardar de fermento, guardar dos fariseus, guardar de Herodes. Aí eles ficaram ali pensando consigo mesmo, em seus corações. É porque não trouxemos pão, né? Os discípulos estavam pensando que Jesus estava falando que é porque eles não levaram pão consigo. Glória a Jesus, perdão, irmãos. E Jesus, então, conhecendo, né, o que eles estavam ali pensando, Jesus falou com eles assim, ó, para que arrazoais? Não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Porque eles viram que Jesus tinha, né, no versículo anterior aí, eles tinham 7 pães e poucos peixinhos. Jesus fez o quê? Alimentou quase 4.000 e ainda sobraram 7 cestos cheios de pão.
né? Eles estavam ali junto com Jesus, eles ainda não aprendeu ainda que Jesus fazia milagre, que Jesus tem poder, Jesus tinha todo o poder ali. Glória a Deus. Aí Jesus falou com eles assim, ó: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. Jesus estava falando, né, daquele outro milagre que ele tinha feito ali, que só tinha 5 pães e 2 peixes, né? E os discípulos estavam ali junto com Jesus e eles não tinham fé. Eles ainda não viram, né, o grande milagre que Jesus fez. Eles ainda estavam incrédulos. Glória a Deus. E aí Jesus falou com eles assim, ó: e quando partiu sete entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E eles falaram para Jesus assim, ó: 7. E Jesus disse-lhe: como não entendeis ainda? Né? Jesus então ali estava chamando a atenção dos discípulos para entender que Jesus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, Jesus ele tem todo o poder. E o versículo 22 fala: a cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Creio eu que este cego aqui, glória a Jesus, ele não era cego de nascença, porque Jesus perguntou ele assim, olha, se ele via alguma coisa. E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Né? Jesus cuspiu ali, né? Passou ali o dedo no olho daquele cego. E aí Jesus perguntou-lhe assim, ó: vê alguma coisa? E ele disse assim para Jesus. Ele levou as mãos aos olhos e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, creio eu, né? A palavra que não disse não. Mas eu creio que esse homem já enxergava, porque como que ele falou assim, ó: eu vejo os homens como árvores que andam. Então ele conhecia o que era árvore e eles viam, né, só que ele estava vendo as pessoas altas, né, o discernimento que ele teve é que como árvore que anda, que os homens eram como árvores que andam. Aí Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Então, Jesus outra vez tocou nos olhos daquele cego e ele ficou curado, completamente sã das vistas. E ele já conseguia enxergar tanto o que estava perto dele ali ao seu redor, quanto o que estava longe, distante, bem distante dele. E aí Jesus mandou para a sua casa, dizendo, ó: não entres na aldeia. Quer dizer, que não era para ele. Aqui fala, ó: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. O versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, não era para ele voltar para aquela aldeia onde que ele estava. E o versículo 27 falou assim, ó: mas só criança, nós temos que falar, né, dos milagres de Jesus, né? Mas Jesus estava testando aquele homem ali. Mas nós temos que falar do milagre de Jesus, né? O que Jesus faz nas nossas vidas, nós temos que testemunhar para que aumente a fé de outras pessoas. Glória a Deus. Vamos aqui no versículo 27. A confissão de Pedro. Glória a Deus. E saiu Jesus, né, e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho dessas aldeias, perguntou aos seus discípulos, dizendo, ó: quem diz que eu sou? Jesus perguntou-lhes assim, ó: discípulos, quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: uns falam que é João Batista, outros falam Elias, e alguns falam que é profeta. E ele lhes disse, né, e Jesus falou com eles assim, ó: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra, Pedro disse assim, ó: tu és o Cristo. E aí Jesus falou com ele assim, ó: para que a ninguém disseste aquilo, ó, não conte para ninguém que eu sou o Cristo.
E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos. Então, essa passagem aqui também, crianças, nós já lemos ela lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do 13 ao 23. E vemos aquela que agora e vamos ver depois no livro de Lucas, versículo 9, do capítulo 18 ao 22. E depois nós vamos ler também lá no livro de João, né? No livro de João, capítulo 6, do 66 até o 69. Glória a Jesus. E aqui Jesus estava falando, né? Jesus estava falando com seus discípulos ali, que ele ia ser rejeitado pelos homens, né? Que ele ia padecer muito, que ele ia sofrer, né? Pelos aqueles sacerdotes, pelos príncipes, pelos escribas, e que ele ia ser morto, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, como ele ressuscitou. Glória a Jesus. E ele dizia abertamente ali, para os seus discípulos, né, essas palavras. E Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, porque Jesus falou assim que importasse que o Filho do Homem padecesse, né, que ele ia sofrer, que ele ia ser rejeitado. E aí Pedro chamou Jesus e falou assim, ó, começou a repreender Jesus, mas Jesus virando para Pedro, né, olhando dentro dos olhos de Pedro, repreendeu Pedro, porque Jesus conheceu que Pedro não estava falando de si próprio, era o inimigo, era o Satanás que estava usando Pedro ali para falar aquilo com Jesus. E Jesus falou assim, ó, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, né, Satanás não queria que Jesus morresse, não queria que Jesus passasse pelo sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário, para que hoje nós estamos aqui, porque Jesus ia derrotar ele, como Jesus derrotou ele, né, ali na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o versículo 34 fala, cada um deve levar a sua própria cruz. Né, nós já lemos aqui, lá no livro de Mateus, do 16 ao 20, lemos no livro de Mateus, capítulo 16, o versículo 24 até o 28. E depois nós vamos ler lá também no livro de Lucas, no versículo 9, do capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Glória a Jesus. Quem está acompanhando as leituras aí, né, tá vendo que a irmã Cíntia falou, né, sobre as passagens que nós já lemos e aqui estamos lendo e aqui vamos ler ainda. Então, o versículo 34 fala, cada um deve levar a sua própria cruz. Né? E nessa passagem, Jesus ordena que cada discípulo seu tome a sua cruz e siga Jesus. Né? A cruz, crianças, o símbolo dela é de sofrimento, mas ela traz vitória para o povo de Deus. Né? O símbolo da cruz de sofrimento transformado em vitória. Glória a Jesus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então nós temos que cada um, crianças, pegar a nossa cruz e levar ela, né? E Jesus, ele nos garante a vitória. Glória a Jesus. E nós sabemos, crianças, que a cruz foi um instrumento cruel de morte, né? Que Deus transformou um instrumento de vida pela morte sacrificial de Cristo, né? De sacrificial de Jesus, né? Glória a Deus. A cruz, crianças, foi um instrumento de maldição que Deus transformou em um instrumento de bênção para todo pecador que crê no sacrifício de Jesus. Aleluia. Você crê, crianças, no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, que não foi em vão, né? Que nós estamos aqui foi pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário? Glória a Deus. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. E nós, crianças, vamos levar nossa cruz pesada aqui e vamos trocar ela por uma coroa gloriosa, aleluia, que Jesus vai nos dar, glória a Deus, quando nós vencermos as lutas aqui e estarmos para sempre na glória com o nosso Jesus, aleluia, glória a Deus. E que o que eu não falei, crianças, que o Espírito Santo de Deus fale em seu coração, amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração para encerrar este momento.
do devocional. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais um devocional, Senhor, feito para a honra, glória e louvor do teu nome. Continua abençoando, Senhor, usando cada dia mais os teus servos cooperadores da obra do Senhor. Continua abençoando, Senhor, a vida da irmã Cíntia e todos os cooperadores. Ó Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e que essa palavra chegue a cada criança, alcance a cada coração, em nome de Jesus. E assim quem vos despede é a irmã Jussara Moraes. Eu posso ir, crianças. Isso é o canal do Cordeirinhos. Bora do Cordeirinhos. Se inscreva no canal. Inscreva no canal. Deixe seu like. Vou subir, não vou ficar sozinho. Lá no céu vou entrar, também participar da boda dos cordeirinhos.